Oi, meu amor, aqui é Leia Carvalho, psicoterapeuta. Chegamos hoje ao último episódio da série Segredos da Mente e do Coração. Nesse episódio você vai ver como uma pessoa aparentemente feliz e com uma vida normal pode chegar a desenvolver um transtorno mental e emocional de maneira totalmente silenciosa. O que é silenciosa? Sem ver, sem perceber, sem se dar conta do que está acontecendo. O que é um perigo, e eu vou te mostrar isso através de uma história real. Eu também vou te mostrar como algumas atitudes simples podem evitar esse caminho e também como é possível sair desse lugar de desequilíbrio. Eu vou compartilhar com você, te ensinar mesmo algumas técnicas que funcionam e que são utilizadas pelos meus alunos do Fluxo 3.0. E eu vou abrir para você essas técnicas que de forma efetiva podem ajudar você e alguém que você sabe que precisa. E por que esse caminho silencioso é perigoso? Porque quando você não percebe o que acontece, também não faz nada a respeito. E à medida que o tempo passa, vai se tornando mais difícil fazer o caminho de volta. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, o número de casos de ansiedade, depressão e outros transtornos aumentou de causa muito significativa. E isso me chamou a atenção pela quantidade de pessoas que começaram a me procurar com as mesmas desarmonias, os mesmos problemas, as mesmas questões e sofrimentos. E isso começou a acontecer com todos os meus colegas também. A maioria das pessoas, além de toda a correria e dificuldade que já enfrentavam, passaram 2 anos com restrições de saída e contato. Não foi assim na pandemia? Alguns convivendo de forma intensa com familiares complicados, com relacionamentos abusivos, muitos vivendo medo de perderem alguém querido ou até mesmo de morrerem. Quem não perdeu ninguém de forma direta teve contato com quem perdeu e acabou compartilhando de uma certa parte dessas ameaças e sentimentos difíceis do outro. Tinha também e tem ainda para muita gente o medo de perder o emprego. Quantas pessoas foram parar na rua? Todos viveram muitas incertezas quanto ao futuro e muitos ainda estão vivendo as consequências de tudo o que aconteceu. Outros não perderam seus empregos, mas acabaram assumindo as funções daqueles que perderam e ficaram muito mais sobrecarregados do que sempre, né? Tudo isso que eu estou falando aqui é só para ilustrar a carga emocional, uma parte da carga emocional vivida por cada um de nós e por que questões emocionais e mentais cresceram tanto e ficaram tão evidentes. A história que eu vou trazer hoje é da Ana Paula. Ana Paula não é o nome real dela, eu tenho autorização dela por escrito para trazer essa história para vocês, mas eu não vou usar a identidade real dela por questões éticas, tá? Ana Paula é carioca, tem 37 anos e aos 22 se formou em análise de sistemas. Não era o que ela queria, mas era o que parecia que poderia garantir uma vida financeira mais estável. E rapidamente ela entrou no mercado de trabalho. Era também o que o pai dela apreciava, gostava e incentivava. Muito nova, cheia de energia, logo ela se destacou dentro da empresa que ela trabalhava. Apesar dela viver num ambiente profissional de muita pressão, ela estava sempre muito animada, sair com os amigos, manter as atividades que gostava. Ela fazia yoga, academia, ela estava sempre viajando. A Ana Paula acabava fazendo muitas horas extras e essas horas iam sendo armazenadas lá num banco de horas. E aí, passou um pouco de tempo e ela percebeu que tinha que se manter atualizada. Dentro da empresa que ela trabalhava, os colegas estavam sempre se aperfeiçoando em alguma coisa, se atualizando. E claro que ela não podia ficar para trás, né? Aí ela iniciou uma especialização. O que acontece é que o dia tem só 24 horas, né? E o tempo ficou mais curto. O cansaço foi apertando com o tempo. E ela acabou abrindo mão da yoga
para poder dar conta de tudo. Veja bem, a maioria das pessoas vai pensar assim, isso é normal, absolutamente normal. A pessoa quer se destacar na carreira e começa a investir, não é mesmo? Afinal, todo trabalho acaba exigindo mais de um lado, do outro, trabalhar é assim mesmo, né? Esse tipo de pensamento pode até ter uma base real e ajudar você a seguir em frente nos momentos de desafio, concordo. O problema é que também esse tipo de pensamento cria uma máscara, cria um outro lado dessa realidade. Quando você pensa é assim mesmo, é normal, tá tudo bem, ou então isso é pro meu bem, você deixa de ver um mal oculto que tá ali. E o problema é que ao deixar de ver, você também deixa de cuidar. É lógico que é normal enfrentar situações assim. A situação em si não é o problema. O problema é não saber a forma correta de lidar com isso. Porque no momento que a Ana Paula, tão jovem, precisa fazer uma especialização, sem ter tempo para isso, porque o tempo que seria para isso está indo nas horas extras de trabalho, e aí para dar conta ela tira exatamente algo que faz bem para ela, que ajuda ela a relaxar, que cuida do equilíbrio dela, é como se ela começasse aquele joguinho, sabe aquele joguinho das varetas? Você vai puxando vareta e até uma hora que aquilo desmonta. Você vai tirando ali as peças e uma hora corre o risco daquilo tudo desmontar. Por um lado, ela está sofrendo pressão de quantidade de trabalho, de falta de tempo, e por outro, ela está tirando o que relaxa. Quando você está num ambiente que todo mundo reage do mesmo jeito, até as escolhas mais absurdas podem parecer normais. E você ou não vê ou não questiona, porque está todo mundo seguindo no mesmo caminho. Falta para a maioria das pessoas saber se posicionar diante das situações, perceber o que está acontecendo e ter voz ativa para se posicionar. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de ir contra a maré, tem medo de ser rejeitada se falar alguma coisa, tem medo de ser prejudicada. No caso da Ana Paula, ela tinha medo de ser demitida. Mesmo que no fundo, ao se posicionar, você pague um preço muito mais alto do que qualquer salário recebido, na hora ninguém pensa nisso. E talvez você pode estar pensando assim, mas quem é que pode se dar o luxo de ficar perdendo emprego? Provavelmente ninguém. Mas o que eu mais encontro dentro do meu trabalho são pessoas que, estando empregadas, poderiam com muita tranquilidade procurar um ambiente profissional melhor e não movimenta uma palha para isso. Só fica ali se desgastando, se consumindo, reclamando, mas não faz nada para mudar. Então, o que eu estou dizendo aqui é que ninguém precisa se expor e perder o emprego. Existem outras alternativas e uma delas realmente é procurar um ambiente novo de trabalho. O que acontece é que existiam outras questões guardadas, tá? Dentro da Ana Paula, assim como existem dentro de cada um de nós. Essas questões guardadas estão guardadas há muito tempo, dão frutos, e isso às vezes atrapalha da pessoa fazer uma mudança. A própria Ana Paula, eu não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem uma ideia, a história dela não começou quando ela arrumou um emprego. Na verdade, ela não sabia, mas manter aquele emprego, crescer na carreira, era uma forma importante dela ter a admiração do pai, dela ter a aprovação do pai, que se orgulhava muito dela por ela estar naquela empresa. Um dia uma amiga de trabalho chegou a falar com ela que não estava aguentando mais e que ia distribuir currículos, mas a Ana Paula nem cogitou fazer nada parecido, ela não queria perder a admiração do pai, entendeu? E aí ela continuou persistindo no mesmo caminho. Ana Paula, rompendo o silêncio do caminho. 2 anos se passaram, Ana Paula se casou
e ela estava terminando a tal da especialização e não conseguiu participar do processo de decoração da casa dela, que era algo que ela queria muito, mas a vida é assim mesmo, não dava tempo, o trabalho era importante, todos os pensamentos vinham para consolar ela, né? Ana Paula viajou uma semana de lua de mel, o que foi ótimo, porque desde que ela tinha começado a especialização, ela não tinha mais conseguido viajar. Quando a Ana Paula voltou da lua de mel e foi trabalhar, percebeu que estava sentindo um certo desânimo. E ela pensou assim, é cansaço da viagem, mas o desânimo persistia. Algumas vezes ela sentia o corpo bem dolorido, mas meio que se acostumou a sentir aquilo e seguiu a vida. Quando a especialização terminou, ela já estava de olho numa certificação importante para a área dela. A empresa vinha pedindo que os funcionários vissem essas possibilidades de fazer uma certificação, até mesmo para poderem receber uma promoção. A certificação ela era composta por avaliações bem difíceis, assim como toda certificação, que acaba exigindo muito tempo de estudo. Ana Paula percebeu que ela estava ficando mais irritada com as coisas. No trabalho ela até conseguia engolir um monte de coisa, mas era em casa que ela não dava conta e acabava sempre tendo discussões porque a irritação vinha à tona. Algumas vezes Ana Paula percebia que começava a falar de forma mais acelerada, em maior quantidade, e depois ela ficava se culpando, se reprovando por aquilo. Só que aí de repente ela fazia tudo de novo. Os pensamentos também eram muito. Às vezes ela só se dava conta de um pensamento quando ela se assustava com ele. Ela mesma se assustava com aquele pensamento. Porque ela começava a criar uma história ruim dentro da cabeça dela e a história ia piorando, e uma hora ela dava aquele despertar. Se tinha uma atividade nova para fazer, ela sempre ficava com aperto no peito, às vezes com falta de ar. As coisas não estavam bem, sabe? E somando tudo, ficava muito difícil para ela, de verdade. Um dia, ela e o marido discutiram feio e ele disse que talvez fosse melhor que cada um seguisse seu caminho, porque não estava dando mais. E ela se assustou com aquilo e ela viu, preciso fazer alguma coisa para aliviar essas tensões, né? Tinha muita cobrança, tinha muita correria, tinha muito estresse. Aí pediu desculpa para o marido, falou que ia se esforçar para mudar. Aí depois de muito pensar, ela viu que o que ela precisava era de um pouco mais de tempo para descansar. Era isso que estava faltando para ela, na cabeça dela. E aí ela resolveu tirar da vida dela a academia. Aqui, gente, dá para ver uma repetição de padrão. Ela fez a mesma coisa de novo, ela tirou da vida dela uma coisa que ela gostava e fazia bem para ela. Olha só que interessante, a maioria das pessoas sempre vai naquilo que é importante para si mesmo, como se a própria pessoa fosse o menos importante diante daquela situação ali, percebe? A Ana Paula estava tirando um único momento que tinha sobrado, que ela podia extravasar as tensões dela, manter o corpo fortalecido, se sentir bem consigo mesmo. Ou seja, desse joguinho de varetas que eu falei lá atrás, ela tirou uma vareta muito importante. Isso que a Ana Paula fez, as pessoas fazem no modo automático, é o caminho mais rápido. Eu preciso de tempo, preciso abrir um espaço aqui. Não existe a consciência de parar, olhar, ou a orientação para perceber qual de fato seria o melhor caminho. Aí o padrão se repete. Sabe quando você olha e pensa, de novo, eu fiz outra vez, eu deixei isso acontecer de novo, não acredito. Repetição de padrão, entende? O que você precisa é entender que é a sua vida. Então tem que olhar, encarar o que está acontecendo. É muito fácil criar hábitos ruins quando você corta caminho por fazer uma escolha no modo automático. E de hábito em hábito você vai criando um estilo de vida, uma forma de viver
que te coloca cada vez mais no modo automático, um ciclo, sabe? O que você precisa quando chega nesse ponto é exatamente da mudança de estilo de vida para algo melhor, que é o que o fluxo 3.0 faz. Toda mudança para poder durar precisa ser incorporada na sua vida. E é importante que vá se tornando cada vez mais natural. Se não houver mudança de hábito, se não houver mudança de estilo de vida, tudo que você conquistar vai embora, porque o seu cérebro vai continuar escolhendo no automático e te fazendo repetir padrões. No fluxo 3.0, você identifica os hábitos ruins e faz a substituição, colocando no lugar hábitos melhores de forma consciente. Você aprende a olhar diferente, aprende a lidar diferente com os acontecimentos e com as pessoas também. E você recebe um passo a passo para isso. Você faz ideia da importância disso? Vou te mostrar uma coisa. A Leia, nunca que eu ia imaginar de fazer essas mudanças de hábitos. Eu não tinha como ver isso. E faz tanta diferença no módulo da autoconfiança. Depois que eu fiz os exercícios, foi tudo tão natural. As coisas se encaixaram. Como eu via tudo errado, meu Deus. E agora parece que estava ali o tempo todo. Porque depois que a gente vê, a gente não consegue desver, né? A Ana Paula estava cavando um buraco e entrando nele sem exatamente perceber o que estava fazendo. Como muitas pessoas, ela achava que toda cobrança, toda sobrecarga era normal e que tudo aquilo ia passar como mágica, né? Atividades como yoga, meditação, elas são indicadas pelos médicos e terapeutas porque têm efeitos comprovados cientificamente do fortalecimento do equilíbrio emocional das pessoas. Outras atividades físicas, como a própria academia, por exemplo, também elevam o nível de serotonina e são indicadas para questões físicas e emocionais. Ter uma vida saudável, viajar, são coisas que contribuem para aliviar a carga de estresse do dia a dia. E assim você dá conta de continuar. No fluxo 3.0, os alunos fazem uma avaliação do seu nível de energia e recebem orientação e prática para manter o emocional fortalecido e dar conta. Porque estar vivo é ter desafio, estar vivo é ter dificuldade. Isso não vai mudar. O que muda é você, o quanto você está preparado para lidar com tudo que chega. Quer ver uma coisa? Olha só. Leia, eu precisava te contar que quando eu fiz a avaliação do meu nível de energia, foi que eu me dei conta que eu tinha parado de fazer tantas coisas que eu gostava. Eu nem vi que fui tirando essas coisas da minha vida. Acho que é por isso que já não rio mais como antes. A vida está estranha e ver isso me ajudou muito. Já comecei a voltar com algumas coisas. Muito obrigada. Então, quando você entra lá no fluxo, eu peço para você fazer uma avaliação do estado que você está, porque isso já é um pontapé na sua vida, para que qualquer possibilidade de caminho silencioso para um transtorno emocional e mental sequer venha acontecer. Ou se estiver acontecendo, você possa, a partir dali, reverter. Essa menina que falou isso que eu li aqui, ela usou esse exercício simples. Você entende onde está o seu nível de energia diante da vida. É impressionante como as pessoas não percebem o que está acontecendo na vida delas. Você pode reservar um momento para olhar para trás, agora, hoje, e se perguntar, por exemplo, o que eu gostava de fazer e não gosto mais? Que sonhos eu deixei pelo caminho? Que amigos ficaram para trás? De que atividades eu abri mão ao longo do caminho? Do que eu ria e não rio mais. O que não tinha importância e hoje me irrita. Você realmente precisa parar, respirar e se concentrar para responder essas perguntas, tá? Não é o exato exercício, igualzinho o exercício que está lá dentro do fluxo 3.0, porque lá é de uma complexidade maior, né? Então não tem como trazer aqui, mas essas perguntas já vão te dar uma ideia, uma luz sobre a direção que você vai caminhando e de repente tornar visível algo
que pode estar silencioso dentro de você. Por que eu estou tão irritada? Porque eu não durmo direito? Porque meu estômago dói? Porque minha cabeça dói? Coisas podem estar acontecendo. Olha, acredite, você não precisa se esconder na floresta, nem viver na mata como se fosse alienado do mundo. Você vai sim poder viver no mundo com todos os desafios. Tudo que você precisa é de equilíbrio e saúde emocional, que é o objetivo de conquista dentro do fluxo 3.0. A Ana Paula foi abrindo mão de tudo que ainda dava algum apoio, suporte emocional para ela. Um dia ela foi dirigir uma reunião e percebeu que não estava se sentindo bem, tinha um aperto no peito, a mão suada, vontade de vomitar. Ela não sabia definir bem o que ela estava sentindo, só não era bom. Ela até foi para a reunião assim mesmo, mas foi um grande sofrimento e nada fluiu como deveria. O problema é que essas sensações começaram a ficar mais frequentes para Ana Paula. O sono também estava ficando cada vez mais difícil. Todas as noites, que eram vésperas de alguma reunião que ela ia dirigir, ela já nem dormia mais. Ficava pensando e pensando que poderia dar errado, pensando nas ameaças. O cansaço e o desânimo que ela começou a sentir lá atrás, quando ela voltou da viagem de lua de mel, também estava ficando mais evidente, mais difícil. Nos finais de semana ela só queria descansar, não tinha mais vontade de sair, não tinha mais vontade de passear. Os amigos naturalmente foram deixando de chamar, foram sumindo. Até alguns jogos de fim de semana que ela adorava, já tinham perdido a graça para ela. E as irritações estavam ali mais presentes, aumentando. As discussões com o marido estavam ficando piores. Tudo que ela queria é que ele entendesse ela, abraçasse ela, mas ele já não estava aguentando. Você imagina também a situação do outro, aguentar tanto mau humor, tanta briguinha por nada. Um dia ele falou para ela assim: você precisa de ajuda, você não era assim. Cadê aquela pessoa divertida, animada, de bem com a vida que eu conheci? Tudo que você sabe fazer é me cobrar, me criticar, reclamar das coisas. Então, Ana Paula se impactou com aquilo e resolveu fazer alguma coisa para entender de verdade o que estava acontecendo com ela. E descobriu que estava tendo crises de ansiedade e desenvolvendo quadros de depressão. Eu não estou entrando muito em detalhes de como ela fez isso, foi através de um médico, senão o vídeo fica muito longo e aí não é o objetivo aqui. Então ela descobriu que ela estava tendo crise de ansiedade, desenvolvendo um quadro de depressão. O que aconteceu com a Ana Paula foi crescendo devagar, percebe? Quando você se torna capaz de ver o que acontece, também se torna capaz de escolher e mudar aquilo. Ninguém consegue mudar o que não vê. É humanamente impossível. Por exemplo, tem uma prática no fluxo 3.0 que você consegue trazer para si mesmo um centramento, para assim sair do pico de um descontrole emocional. Ou então, você pode usar a prática para ser capaz de tomar uma decisão. Eu vou trazer essa prática aqui para você, né? Todas as vezes que você tem um sentimento muito forte, que te leva ao descontrole, te desestabiliza, isso acontece porque existe uma identificação com aquele sentimento. O que é a identificação? De alguma forma é como se você se sente como se fosse o próprio sentimento. Então, tudo que você precisa fazer é interromper essa identificação. Porque é ela que gera o pico da emoção, é ela que gera o descontrole. E uma das formas de fazer isso é conseguir olhar para esse sentimento como se ele estivesse fora de você. Para isso, você vai realmente imaginar que na sua frente tem uma forma. Que forma? Qualquer forma. Um quadrado, um círculo, um retângulo, um triângulo, losango, tem uma forma
E essa forma representa esse sentimento daquele momento ali, que não precisa nem ter nome. Você não precisa, é a raiva que está aqui, é a tristeza que está aqui, é a culpa que está aqui. Não, é o sentimento que está aqui na frente. É esse sentimento que está aqui na frente. Essa forma você vai dar para ela, primeiro você está dando uma forma, né? Aí você vai olhar bem para ela na tua frente, afastada de você, e você vai dar uma cor para ela. Você vai imaginar que ela tem uma cor, ou que ela é colorida. Logo depois você vai imaginar que ela tem textura. Textura de gelatina, textura de fumaça, textura de areia, textura de espinho, textura de palha de aço. Textura, você vai imaginar que ela tem uma textura. Logo depois você vai imaginar que ela tem um movimento de um lado para o outro, para cima, para baixo, para frente, para trás, ou girando em torno de si mesmo. Eu não tenho também como trazer a prática de uma forma completa aqui, tá? É preciso entender que dentro do fluxo é tudo muito ajustadinho, linkado, porque a gente está falando de ser humano, a gente está falando de matemática, né? A gente está falando de ser humano. Então tem toda uma base, tem todo um link, né? Mas, mesmo eu não trazendo a prática completa aqui para você, essa é a base dela. E se você fizer, você vai afastar aquele sentimento que está te trazendo um pico de emoção naquele momento, a partir de olhar para ele e dar uma identidade para ele. Mesmo eu trazendo parcialmente essa prática para você, você pode experimentar, você vai ver que funciona. Não com a mesma intensidade dele completo, mas funciona e ajuda muito para te trazer um alívio e te ajudar a criar uma prática mais positiva em relação faltou o desequilíbrio emocional. Só para você ter uma ideia, olha o resultado dos meus alunos com esse exercício tão simples. Só esse exercício que eu acabei de trazer para você. Você pode destruir as explosões de raiva, as mágoas guardadas, os picos de tristeza e ansiedade com essa prática simples. Quando você é capaz de distanciar o sentimento de você, trazendo uma identidade para ele, o seu cérebro equilibra a intensidade daquilo que estava se descontrolando. E você se torna capaz de assumir a situação novamente. Saber o que fazer, como fazer e a hora de fazer é o que diferencia o esforço das tentativas frustradas do sucesso em tratar um sentimento e alcançar o equilíbrio emocional. Compreende? Ana Paula, um grande erro. O que Ana Paula fez foi algo que, infelizmente, muita gente faz. Ana Paula reconheceu que não estava bem, mas ela não reconheceu que precisava de ajuda. E esse é um dos maiores erros que eu encontro na minha trajetória como profissional. Todas as pessoas que chegam até mim com um quadro de desequilíbrio emocional já avançado, seja ansiedade, depressão, dependência emocional, que são os mais comuns, ou outros vários, foi porque acharam que conseguiriam sozinhos, acharam que não precisariam de ajuda e fizeram o caminho contrário da cura. E eu já vou te explicar o porquê. Mas antes eu preciso te fazer um alerta. O preconceito com as doenças emocionais e mentais ainda nos dias de hoje é muito absurdo. Ninguém quer se assumir com depressão, porque tem medo de ser visto como uma pessoa fraca. Lembra? Muitas vezes o outro fala, reage, levanta, vai fazer alguma coisa, você precisa reagir. Isso é a dificuldade de entender a depressão como uma doença e não como uma fraqueza. Mas é totalmente o contrário. A pessoa que deprime só chega nesse lugar por ter enfrentado coisas demais, guardado coisas demais e ter sido forte demais. Mas, infelizmente, as pessoas querem provar a si mesmas que podem sozinhas.
por não terem a coragem de assumir o lugar emocional em que se encontram. E aí, o que aconteceu? A Ana Paula se empenhou muito. Começou a assistir vídeos sobre o assunto, fazer meditações que encontrou como indicação para ansiedade, começou a ler livros, tentou fazer algumas práticas que encontrou para depressão, para ansiedade. E tudo bem, é ótimo fazer isso, nada contra, mas qual foi o problema? Ela não tinha um roteiro, ela não tinha um método, ela não tinha uma orientação, ela não tinha um passo a passo. Ela foi fazendo o que aparecia e, olha bem, não conseguia manter, como a maior parte das pessoas depressivas e ansiosas não consegue manter as práticas. Veja bem, uma pessoa com depressão dificilmente vai conseguir iniciar ou manter alguma prática com a frequência necessária para conseguir resultado positivo. O mesmo acontece com a ansiedade, ela não quer fazer nem o que ela gosta. Imagina se ela vai fazer prática e exercício. Aí, quando a pessoa não consegue, ela se sente um fracasso, ela sente culpa, ela se autocritica. E tudo isso contribui para quê? Para fortalecer aquele quadro emocional. Compreende a dinâmica? No que você tenta se ajudar, muitas vezes as chances de você se piorar é muito grande. E a Ana Paula não conseguiu melhorar e não conseguiu fazer as coisas como deveria porque ela estava doente. Uma pessoa que quebra a perna, por exemplo, ela não diz para si mesma: eu vou correr 10 minutos todos os dias de manhã para fortalecer minha perna. Porque ela sabe que não vai conseguir. Ela sabe que não vai ser possível. Ela sabe que vai piorar a situação. Mas os transtornos emocionais e mentais, eles são invisíveis. E de alguma forma a pessoa acha que vai conseguir. E acaba se prejudicando mais. Da mesma forma que destruiria a perna se fosse tentar correr com ela quebrada. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, gente. Eu vejo há anos o resultado disso no meu consultório. Eu me reúno com meus colegas, é sempre a mesma fala. Quando aquilo que acontece de verdade dentro de você se torna visível, isso te dá autonomia. E esse saber sozinho já te ajuda a mudar. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. Se tem um presente que eu vou levar para a vida toda, esse presente foi aprender a ver o que eu fazia comigo. Eu chego a achar que só de ver isso, mais de 50% dos meus problemas se resolveram. Eu mesma me destruía e não via. E era exatamente o que eu fazia que me desequilibrava. Fazer coisas boas por mim mudou tudo, mas parar de fazer as coisas ruins não tem preço. Eu tenho vários depoimentos com esse mesmo teor. Uma pessoa que chega a desenvolver um transtorno emocional e mental trilhou um caminho no escuro para chegar até ali. Ninguém faz isso de propósito. É como a pessoa que cai dentro de um novelo gigante, começa a se debater para sair dali. Quanto mais ela se debate, mais ela se enrola naquilo ali. Uma luz que mostra o que está acontecendo vai fazer ela parar de se debater, porque ela vai ver que está piorando a situação, o que já dá uma chance enorme dela de se libertar e a possibilidade dela começar a desatar os nós. Eu criei o Fluxo 3.0 com orientações e práticas que eu sei que funcionam e ajuda a desenvolver o equilíbrio emocional, ajuda a fortalecer o emocional. Eu me baseei numa trajetória longa da minha experiência profissional. O fluxo é acessível, inclusive pensando nessa parte de ser acessível, eu dividi ele em módulos para que as pessoas pudessem adquirir somente o módulo que fizesse mais sentido para ela. A pessoa pode trabalhar só a ansiedade no módulo da ansiedade, só a depressão, só a dependência emocional, só a assertividade no módulo ansiedade, só o desenvolvimento da autoconfiança. Se para ela não for viável, adquirir o fluxo como um todo, porque o fluxo como um todo traz tudo isso,
todas as mudanças de estilo de vida para cada situação e como lidar e tratar de cada situação. Agora, olha só como a coisa acontece. Como a Ana Paula achava que podia dar conta de tudo sozinha, o marido dela também achava. Você já deve ter escutado, falaram com você ou com outra pessoa que está mal, aquela frase: a pessoa está lá mal, ela está lá deprimida, ela está lá ferrada, e a pessoa fala: reage, levanta daí, faz alguma coisa, tem que reagir, porque não está vendo o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Agora, se você, que está sentindo tudo, não vê com clareza as possibilidades, imagina se os outros ao redor vão conseguir ver. Você tem que ser a primeira pessoa que vê. Se você quebra sua perna, as pessoas vão te servir sopinha na mão, vão perguntar toda hora se você precisa de alguma coisa, porque elas estão vendo a perna quebrada. Mas se for emocional, a grande maioria não aguenta te ver mal, não sabe o que fazer e vão simplesmente achar que você tem que reagir. E com a marido da Ana Paula não foi diferente. À medida que a Ana Paula piorou o estado dela, de irritação, de mau humor, de angústia, chegou uma hora que ele pediu para dar um tempo. E só nessa hora que ele pediu para dar um tempo, que realmente a Ana Paula, que já estava assim meio que despedaçada no chão, foi procurar ajuda. Ana Paula, um novo começo. Primeiro, ela iniciou o acompanhamento com o médico e também um acompanhamento psicoterapêutico. Eu preciso falar uma coisa importante. As questões emocionais, elas têm vários níveis, que vão das manifestações leves até as graves. Dependendo do ponto que a pessoa se encontra, com certeza vai ter que tomar algum medicamento. Nem sempre ela vai precisar, mas algumas vezes vai. Até para que a terapia, o processo terapêutico, que ela entre para se ajudar, possa acontecer. Isso não significa de forma alguma que ela vai ter que tomar medicamento para toda a vida. Tira isso da cabeça. Geralmente ela cumpre um ciclo e para. Agora, quando a pessoa vive um enfraquecimento, um desequilíbrio emocional, é igual uma torção mais séria no tornozelo. Se a pessoa tem uma torção séria no tornozelo, precisa fortalecer aquela musculatura, porque aquela área fica fragilizada e tende a torcer com mais facilidade novamente, compreende? A mesma coisa quando você cuida de uma depressão que se instalou, de uma ansiedade que se tornou mais crítica, né? Então a pessoa vai precisar ficar atenta, fortalecer o emocional para que determinadas doenças não encontrem espaço nela. Eu falo isso porque fazer terapia é uma forma de fortalecer e os processos terapêuticos também são. O fluxo 3.0 é um processo terapêutico de desenvolvimento e fortalecimento emocional. Então, Ana Paula, junto daquilo que ela estava ali fazendo para se cuidar, escolheu o fluxo 3.0 como apoio, como suporte, como processo terapêutico, como forma de desenvolver e manter o lado emocional dela desenvolvido. Ela não queria nem imaginar ter que passar por aquilo tudo de novo. E foi aí que eu conheci a história dela e acompanhei de perto a recuperação dela. Depois que a Ana Paula começou a se cuidar com a ajuda profissional, em menos de 3 meses ela estava muito melhor. Ela conversou com o marido dela percebeu que era outro olhar, que era outra forma de falar, que ela tinha uma outra visão do mundo e eles voltaram. Ela começou a ter vontade de viver novamente, a planejar viagens, planejar futuro. Ela também conseguiu uma coisa muito importante, que se ela tivesse conseguido lá atrás, talvez não tivesse chegado nesse lugar. Ela conseguiu se sentir mais segura para conversar com o coordenador dela e mudar o ritmo de trabalho que ela vinha levando. Ela estava disposta, caso a empresa não aceitasse, a procurar outro emprego. Só que deu certo, entendeu? E eu lembro, vou trazer para você aqui, porque isso é muito emocionante para mim, realizador. Deixa eu mostrar para você. Leia do céu.
Olhar para trás ainda é difícil para mim, mas dentro do fluxo eu aprendi que o que importa é olhar para frente. E nas práticas da assertividade eu meio que rompi a minha dificuldade de falar não e de me proteger falando o que precisa ser falado. Foi a prática da aula A Arte de Dizer Não que me fez falar com meu coordenador. Que alívio, que alegria. Ela está falando de uma das aulas que tem dentro do fluxo, a arte de dizer não, que vai muito além do que dizer não. Vai no ponto em que você aprende a se posicionar. E funcionou, deu certo. Ela era uma excelente funcionária, não pela carga de trabalho que ela exercia, mas pela qualidade do trabalho que ela fazia. Eles não queriam perder ela. Olha, ninguém nasceu para apenas existir. Até uma pedra existe, o ventilador existe, o livro existe, uma caneta existe. Você nasceu para se sentir vivo e viver de forma plena. Só que isso só é possível se, apesar de todas as mudanças do mundo que a gente tem que enfrentar e todos os desafios que se apresentam para você, você puder estar de pé para lidar com cada um deles. Equilíbrio emocional é algo possível de ser desenvolvido, fortalecido, mantido. O fluxo ele foi criado com essa intenção. Lá no fluxo 3.0, eu caminho com você. Vou te oferecer recursos necessários para lidar com qualquer situação emocional. Uma coisa legal que eu fiz foi, você pode entrar no fluxo 3.0 e ter acesso a todos os conteúdos, todos, de fortalecimento emocional, fortalecimento espiritual, fortalecimento energético, lidar com as situações, tratar de cada parte. Mas você pode entrar só no módulo da ansiedade, se você identifica que esse é seu caso, só no módulo da depressão, só no módulo da dependência emocional, só no módulo do desenvolvimento da autoestima e autoconfiança, só no módulo da assertividade, porque isso facilita a vida de muita gente, principalmente financeiramente. No fluxo você recebe orientação, passo a passo, para fortalecer e desenvolver o seu lado emocional e fazer uma mudança no seu estilo de vida, independente se você já faz algum acompanhamento terapêutico ou se você não olhou para isso, o fluxo pode ajudar você. Já não dá mais, gente, para lidar com as questões emocionais como se elas fossem um luxo, algo supérfluo. As coisas mudaram muito, principalmente nos últimos 2 anos. O número de pessoas com transtornos emocionais e mentais vem alarmando as autoridades. E quem não se cuidar, infelizmente, corre o risco de não se manter de pé ou de perceber o problema tarde demais. No fluxo, você vai receber orientação para mudar vários hábitos, aprender a superar os momentos difíceis, aprender a se posicionar, aprender a lidar com as situações, vai aprender a superar a ansiedade, a depressão, vai aprender a superar a dependência emocional, a lidar com a raiva, com a mágoa, com a culpa, a se perdoar. Uma coisa também importante que eu preciso falar para você, que só chegou aqui nesse último episódio, quando eu iniciei essa série de 4 episódios, eu coloquei o fluxo 3.0 com um valor promocional, válido somente até esse último vídeo aqui, esse último vídeo da série que você está assistindo. Então eu vou manter o valor promocional somente até quarta-feira, 5 de abril de 2023. A partir de quinta o valor volta ao normal. É algo que eu venho falando desde os outros vídeos e que é importante você entender por quê, né? O fluxo ele é para qualquer pessoa que queira desenvolver e fortalecer o seu lado emocional, sua saúde emocional, mesmo que essa pessoa já esteja em terapia ou mesmo que nunca tenha olhado para isso ou que esteja enfrentando problemas mais sérios. Quando você entra no fluxo, o seu acesso é imediato. Você tem 7 dias para testar. Então faz o teste. 7 dias livres para você testar. O link está aqui na descrição do vídeo, no botão aqui embaixo, na bio do meu Instagram. Depende a partir do lugar que você está vendo. Clica no link e vem comigo. Beijo!